basicamente, né, aqui a gente vai ter um corte transversal, né, do estômago. O que é importante a gente observar nesse corte? As nossas camadas. Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte, revestimento de fora para dentro. Então, a gente está saindo de fora, dentro. Beleza. Primeira camada que a gente vai ter vai ser a serosa. O que a serosa faz? Ela reveste, né, esse tubo. No caso, reveste o esôfago e o estômago. Ela vai ser importante para dar proteção, né, às camadas que vêm a seguir. A camada muscular longitudinal externa, ela vai ser responsável por dar a esse canal rigidez, então para ele não colabar e para ele ter uma certa maleabilidade. A gente vai ter aqui o plexo mioentérico, músculo, entero, intestino, ou seja, ele vai controlar o nosso peristaltismo. Aqui, esse plexo também pode ser chamado de plexo de Auerbach, que vai ser um subtipo, né, um hipônimo, para se falar o nome dele. A gente também vai ter a camada muscular circular interna, né, que vai funcionar constringindo assim, né, diminuindo o diâmetro antero-posterior e látero-lateral, né, desse esôfago e desse estômago, fazendo como se fosse uma espécie de contração aqui para tentar, né, empurrar para frente o alimento. A gente vai ter a camada submucosa, que vai ser importante para a nossa secreção / nutrição desse tecido. Porque vai ser absorvido por quê? Por difusão, ativa ou passiva? Passiva. Beleza. A gente tem o plexo submucoso, que é também conhecido como plexo de Meissner, que vai fazer, né, que vai fazer a nossa estimulação das células. E aí, quais células a gente vai ter aqui? Vai ter células G e células D. G a gente lembra de quê? Gastrina. E D, somatostatina. Beleza. Então, gastrina vai aumentar ácido clorídrico, porque estimula. Somatostatina diminui ácido clorídrico, porque inibe. Simples demais. Beleza. Outra coisa que é importante aqui a gente pensar. O que a gente vai ter na gastrite, né? Vamos lá. Gastrite vem de quê? Gastros mais it. It, né, vai ser o nosso sufixo indicativo de inflamação. Beleza. Qual é os tipos de inflamação, né? O que vai acontecer para ocorrer essa inflamação? Ela pode ser medicamentosa. No caso que a gente tem, por exemplo, o uso de antibiótico, né? Por exemplo, uma amoxicilina, sei lá, algum antibiótico que vai destruir, né, a nossa flora bacteriana original e aí, destruindo, abre espaço para colonizar pela H. pylori, que vai ser um caso também gerador de inflamação. Essa H. pylori ela vai liberar, né, substâncias que vão fazer um processo inflamatório e vão fazer, não por acaso, um aumento da gastrina, da secreção da gastrina pelas células G, e pode fazer também a inibição de liberação de somatostatina pelas células D. Isso utilizando fatores que ela mesma estimula para manter um ambiente propício para ela com pH mais elevado. Então, é um mecanismo, digamos assim, bastante inteligente, né, para fazer isso. Ademais, aqui que a gente tem que ficar mais atento aqui é que esse epitélio de revestimento ele vai ser danificado conforme o nosso processo de inflamação vai progredindo, né? Então a gente perde a proteção desse epitélio
E no que perdeu a proteção desse epitélio aqui, essa parte que seria a nossa lâmina própria começa a ser consumida. Aí a gente começa a chegar na muscular da mucosa, até chegar mais ou menos aqui no rumo dos plexos. A partir desse momento que a gente chega aqui, né, pensando que a gente vai ter inervação ali, o que vai acontecer? Pensa que está passando um nervo aqui. No que está passando, e a gente corrompeu, né, corroeu essa parte aqui, a gente, sem querer, secciona uma parte desse nervo ou estimula ele. No que a gente estimulou ele, a gente vai ter, né, aferência de dor, ou seja, a gente vai sentir aquela dor, a gastralgia, né, que seria caracterizado por aquela dor em tipo queimação. Então, essa é a parte que a gente fala do tecido.